Ok, então vamos começar agora a nossa quinta aula. E para agilizar o processo, eu já fiz aqui o nosso exemplo lá do site do Globo.com. Então, eu andei dando uma mudada. A ideia era fazer um Excel, mas não é nem que é complicado não. Achei legal pegar mesmo a descrição do item aqui, né? Então, em vez de criar um XLS, eu vou criar um XML mesmo. Tá? E vai ser legal que depois a gente pode colocar essa informação num banco de dados. Uma aula aí mais pra frente. Em vez de colocar apenas num arquivo do Excel separado por ponto e vírgula, que daria para fazer também, né? Ou um CSV da vida. Então, qual é a ideia? A gente já sabe que a gente não precisa mais dessa parte, né? Isso aqui foi para gerar as notícias, a listagem de notícias, isso aqui já está resolvido. E ele funciona tranquilamente, do 1 aqui até o final, então não tem por que manter isso aqui. E isso aqui é uma das notícias, né? Eu peguei uma das notícias aqui para ver alguns padrões, por exemplo. Eu fui na primeira, fui na segunda, fui na terceira. Então, quais são os padrões? O que eu identifiquei de padrão, né? Eu tenho aqui a data, né? Então, o que a gente vai fazer? Clica aqui, inspecionar. Não é nem ainda a parte de gerar XPath, não. Eu só inspecionei porque que acontece. Eu queria ver o que tinha ali na informação. Então, que informação é essa? Quando eu clico aqui e vou no Scrapper, olha o que ele me dá. Ele me dá duas datas. E eu realmente tenho duas datas. Né? A data da criação e quando ele foi atualizado, que às vezes o pessoal atualiza a notícia por conta de algum erro, algum problema. Então tem a criação e a atualização. Eu achei por bem pegar só a data de atualização, que seria essa segunda data aqui. Né? E como é que eu pego essa segunda data? Eu vim analisar o HTML. Né? Então, ao invés de eu vir aqui procurar o barra div, barra p, barra bbr e tentar pegar tipo a bbr 1, 2, né? Eu falei assim, não, eu vou pegar o, o item, né, já pela classe, porque a classe já está me dizendo publicado e updated, né, que é atualizado. Então eu já posso vir direto nessa classe aqui, né, e procurar ela pelo updated. Então o que eu fiz? Né? Ao invés de eu estar usando o Scrapper, né, eu poderia usar tranquilamente, tá? Vim aqui, Scrapper, ele iria me dar isso daqui. Tá, se não me engano, quando coloca entre parênteses, quando tem dois ele pega, ó, e dois ele me daria o segundo, que é como se fosse um array de informações, né? Então esse aqui ele me deu o segundo, como é igual não dá pra identificar, mas se você colocar aqui um 3, ele some, tá? Então seria o segundo, isso aqui seria o scrapper normal, convencional. Só que o site ele é bem feitinho, né? Então ele tem algumas classes que diferenciam. Eu achei por bem pegar pela class. Pelo class fica dessa forma aqui. Eu vou mostrar já pronto e depois eu vou detalhar tudo isso aqui para vocês, linha a linha. Mas aqui é a data. Cadê a data? Aqui, ó. Então eu procurei um parágrafo. Dentro do parágrafo eu procurei uma tag ABBR, que é uma tag que tem lá dentro, cuja classe, ou seja, tem que estar dentro o ABBR, eu quero o ABBR e quero que ele tenha uma classe e essa classe tenha updated nela. E eu quero o barra text, para que senão venha as tags, né? Eu quero o texto puro. Tá? Então a maioria deles, se vocês olharem o do título, a matéria mesmo, a própria descrição também eu peguei usando dessa forma. Tá? Então todos eles têm tags. Eu vou mostrar lá. Você vir aqui no título, né? A diferença entre um e outro é o H, né?
Então eu tenho o H1, então eu tenho uma div com a classe chamada matéria título, e eu tenho o H1 e tenho o H2 dentro dessa div. Né? Se olhar essa div que está selecionada, ela é justamente o título. Né? Quando eu passo o mouse, eu tenho os dois títulos lá. Se eu passar no primeiro, passar no segundo, ele seleciona. Então, em vez de eu ir dessa forma aqui, ó. Opa. Às vezes o scrap similar ele dá alguns problemas, tá? Pode até usar isso aqui, ó, copy-path, né? E aí eu vou usar ele aqui em qualquer lugar, só para... Aqui, ó, ele até já criou o do Chrome até criou melhor que o dele, né? Que é esse aqui, ó. E aí ele diferenciou por div1, div2, né? E isso aqui é uma matéria, no caso, né? Que é matéria título, Fernando Henrique, tá. E se você olhar lá, tá junto. Quer ver, ó? Testar com a Cris, confira a programação nos próximos dias. Programas. Não, é isso mesmo, ele pegou certinho. O programa título H1, tá? E aí o que acontece? Em vez de eu fazer dessa forma, convencional, né? Até para vocês verem como é que funciona. Eu uso lá ele para testar e eu fiz diferente. Eu fui pelo matéria título barra H1 e matéria título barra H2 já resolveria o meu problema. Que é o que, da forma que está aqui, ó. Né, ó, matéria título H1 barra texto, né? E por que barra? Porque eu quero qualquer H1. Se tiver dois H1s lá, eles resolverem mudar, bem provavelmente isso vai ser o mesmo título, então vem tudo que é H1. Né? E aí vai vir como texto. Ele vai juntar, né? Vai concatenar tudo num texto só. E aí resolve pra gente. Né? Então tá. Então ficou dessa forma. Eu usei a busca aqui pela classe, tá? Aqui dá para usar função, dá até para fazer if aqui dentro, tá? Para você achar um item específico de uma lista, conforme até uma palavra de dentro do item lá, dá também, tá? Para você selecionar. O poder da linguagem é justamente esse, para você poder encontrar informação com base no XML de qualquer forma. Tá? Então, assim, a informação, como é que ficou estruturado aqui o projetinho, né? Então, configuração, ali os comentários eu já falei, né? Aí, o que eu fiz? Eu tenho aqui um total de páginas, domínio, né? Aí eu tenho um total de páginas, né? Esse cara, ele tá aqui, então eu vou rodar só 15 itens, porque uma página tem 15 itens, estou testando com 1, tá? Se eu colocar aqui para ir 10, ele vai 10 itens. E se eu colocar o total de itens, se colocar 1 milhão, ele vai se limitar ao total de páginas. E de onde eu tirei o total de páginas? Né? Como eu não sei o valor total ainda, porque eu ainda não acessei o site para saber quantos itens tem no loop para poder fazer o loop, o que eu fiz? Eu vim aqui, criei uma variável, né, que isso aqui é a vardef, né, total páginas. Aí eu acessei lá o JSON, o primeiro JSON, só para que eu pegasse quem? O total de páginas. Então esse indivíduo aqui, quando roda, olha aqui, ó. Total desejado, domínio. Tá aqui, ó. Quando ele roda, ele vai me dar todo o JSON. Não tem para onde correr. Porque quem está me retornando é o site. Então, eu converto ele para HTML, né? E coloco o dado barra dado aqui, né? Por que eu faço isso? Porque senão o XML fica desformatado, igual eu falei na aula anterior. O XPath, ele vai buscar o total de páginas.
e aí ele me retorna aqui o total de páginas. Se vocês lembrarem, ó, é esse item lá embaixo, ele fica lá embaixo, é esse aqui, ó, total páginas. Então eu estou buscando dentro de dados barra total páginas, e ele vai me encontrar o item que eu estou querendo, dados barra total página, e eu quero o barra texto dele para não vir tag, normal. O retorno disso, 671. Essa variável de total eu vou jogar aqui nesse loop, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí o que eu faço logo em seguida? Eu estou querendo criar um arquivo XML com as notícias, com todas as notícias. A gente depois vai mudar isso para banco de dados, mas inicialmente a gente vai criar os arquivos XML. Tá? É um arquivo só XML que eu estou criando. Poderia ter todas as notícias nele, ficar um arquivo grande, mas eu estou colocando só uma, duas no loop, e na hora que eu for testar vocês vão ver. Então o que eu fiz? File, Action, Write e o caminho do arquivo. O caminho do arquivo é onde está o projeto. É esse cara aqui. Tá? Então o que acontece? Esse comando write, o que ele faz? Ele vai escrever o arquivo. Então se você escrever write aqui, escrever alguma coisa e gravar, ele vai gravar esse arquivo, vai criar esse arquivo nesse diretório conforme precisa, tá? E vai escrever isso aqui dentro do file. Se você colocar outro desse embaixo, ele vai fazer a mesma coisa e ele vai perder esse de cima. É como se eu estivesse recriando o arquivo. Eu perco ele, eu deleto ele e crio de novo. Né? Então eu estou colocando ele aqui justamente para toda vez que eu rodar o script, ele não dá append, ele não sobrescrever os itens e ficar duplicando o item. Então toda vez que eu entro, por garantia eu venho aqui e deleto. Lógico que isso aqui não é o melhor, o mais recomendável, mas tá assim conforme exemplo. Então o próximo é quem? É o file. O file vai estar tudo dentro dele. Tá? Então o que acontece? Você poderia colocar o file no final. Também dá. Por quê? Porque eu poderia fazer assim, eu poderia pegar esse file aqui, né? Porque acontece, tudo que estava acontecendo aqui dentro é para a geração e criação do file. Entendeu? No momento em que ele está dando o append e que ele está executando a rotina aqui, ele está com o file aberto. E isso não é bom. Entendeu? Então, o que é recomendável? Você criar uma variável e rodar tudo dentro dela. Do retorno dessa variável, aí você abre rapidinho lá o file, já deu erro, já aconteceu o que tem que acontecer, e ele fecha e não dá nenhum tipo de problema de arquivo ficar aberto, você não conseguir deletar porque ele está na memória, tem que fechar o Web Harvest porque o arquivo está aberto e se perdeu, isso acontece. Entendeu? Mas como aqui a gente está só em teste, eu vou deixar dessa forma. Tá? Mas o recomendável, se não me engano, aqui para baixo os meus estão até assim. Aqui, ó. Ah, não, aqui eu só gravei na cara dura o barra propostas, né? Não é recomendável fazer isso também. Mas não é nem que não é recomendável, o ideal é gravar tudo de uma vez, né? Mas aqui eu fui abrir o arquivo de novo, ou seja, ele fechou o arquivo em algum momento, eu vim aqui e abri o arquivo de novo, só para colocar uma tag barra propostas aqui no caso. Tá? Então a gente vai amadurecendo e vai aprendendo a fazer do jeito melhor. Né? Cada vez que você abre isso aqui que você ajusta, você entende melhor como é que funciona e aí vai evoluindo. Então tá, aí o que eu fiz? Criei esse template aqui para escrever uma única coisa, notícias. Para quê? Para que o XML não fique mal formatado. Lembra que o XML ele tem uma estrutura, você tem que seguir uma estrutura. Tudo tem que estar dentro de uma tag principal, tá? É como se fosse o HTML e o barra HTML e tudo ali dentro. Tá? Então, notícias e barra notícias lá embaixo é feito para isso, é para não dar uma má formação. Assim como os outros XMLs aqui para baixo que a gente vai ver que também tem que estar certinho, que senão você fica com ele mal formatado e até na hora de indentar no Sublime ele dá os erros. O legal do Sublime é isso, que se o seu XML estiver mal formatado,
quando você der o Ctrl Shift P aqui para indentar o XML, ele dá erro. XML é mal formatado, ou seja, esse XML aqui está com algum problema. Entendeu? Normal. Tá? Então, vamos voltar lá. Vim aqui, estou escrevendo dentro do arquivo, né? Ou seja, eu criei o arquivo vazio e agora eu vou começar a jogar coisa dentro dele. Ele está aberto. Poderia usar só esse aqui? Poderia. Tá? Mas só para efeito de reset lá da informação. Ele daria o reset também. Se eu colocar só um write aqui, ele iria perder o antigo. Mas não tem problema. Vai ficar assim. Então, template. Escreveu notícias. Aí eu vou fazer o que? Um while. Por que eu vou fazer esse while? Porque eu preciso fazer o loop, um loop em cima do total desejado. E quem é o total desejado? É o total de páginas. Olha aqui, ó. Total de páginas é o total desejado. Que eu poderia até colocar aqui total desejado, fica melhor, né? Desejado. Minúsculo, aqui tá maiúsculo, né? E deixar aqui total desejado para ficar legal. É bom aqui nessa janelinha você mudar de um lado para o outro. Que às vezes você muda aqui, ele não muda, quando você abre de novo você viu que não mudou. E dá um bocado de apply e ok para garantir, tá? E aí atualiza aqui, você vê que ele não clica, ó. Mas eu estou clicando, olha o barulhinho do mouse. E salvar também um bocado de vezes, tá? Para garantir, ou Ctrl S para salvar. Então o total desejado no while, ele está servindo para quê? Eu vou dizer aqui, ó, eu tenho uma condição. Eu poderia colocar max loop, não colocar condição alguma, e colocar max loop em cima do total de páginas. Se eu quisesse sempre pegar todas as páginas, a 671, que vai dar 10.000 e não sei quantos itens no final, né? Eu estaria pegando todas as notícias do Globo News, o título, o subtítulo, a data e a descrição, né, de todas as notícias. Pelo que eu vi lá, dá mais de 10.000 notícias. Então é muita notícia. Então, para restringir, até ficar fácil aqui de testar, o que eu fiz? Eu criei um total desejado e aí usei isso daqui porque enquanto ele tiver o i, que é um índice, que é uma variável criada no próprio while. Então, toda vez que você cria um while e um for, ele te dá uma variável de índice, que é um contador. 1, 2, 3, 4, para ver quantas vezes ele está passando ali dentro. E aí eu estou usando esse índice aqui do lado para dizer, ó, enquanto ele for menor, isso aqui é LT, IGT é maior, tá? IGT ou ILT. Enquanto ele for menor ou igual a total desejado, então ele vai fazer. Se ele chegar no limite, ele sai da instrução e acaba o while, tá? Então isso é para isso. Se eu colocar lá 10.000, eu não sei o total, eu colocar 10.000, eu vou pegar todo mundo e ele vai parar, porque tem o max loops, que é o total de páginas, tá? Então não vai dar um erro de explodir, tentar fazer algo a mais, esse tipo de coisa. Qual é o próximo passo? Eu coloquei um empty, porque eu não quero que essas variáveis aqui me retornem nada para dentro do arquivo, tá? Porque por natureza, o que acontece? Quando eu executo isso aqui me retorna. Eu estou já retornando a própria variável. Eu estou guardando o valor dentro dela, mas estou retornando também para o arquivo, a não ser que eu coloque ele dentro do empty para ficar vazio, tá? Então eu coloco ele dentro do empty aqui, e o que eu faço? Acesso agora o JSON com o valor de i, que é o item do loop. Então vai ser página 1, página 2, página 3, página 4, e ele vai indo, pegando lá o meu JSON até acabar. Tá? E ele guarda isso dentro de dados. Por que eu estou guardando dentro de dados? Né? Porque senão toda vez que eu precisar acessar a informação do JSON, eu vou ter que ir lá na web e pegar essa informação de novo. Então aqui não. Eu pego uma vez só a informação, jogo para dentro de dados, e aí para baixo eu posso usar isso da melhor forma possível. O JSON já está aqui, eu já tenho ele todo.
me cabe agora fazer os tratamentos que eu preciso para poder usá-lo. A mesma coisa quando eu fizer com páginas, né? Quando eu for acessar uma página, né? No caso aqui, onde é que está a página? Aqui, ó. No HTTP, aqui, ó, né? Então, eu crio uma variável chamada dados itens, e aí ali para baixo eu uso ela. Mas vamos terminar aqui. Então, o que eu fiz? Peguei o valor de dados, né? Que é esse valor de dados. Ajustei o JSON. Por que eu fiz isso aqui? Ó, isso aqui é um CData. CData é isso aqui, ó. Tá? Para que o JSON, na hora da conversão do XML, eu não precisasse fazer isso aqui, colocar 2 CDatas aqui, eu já coloquei dentro do template. Então, eu coloquei os dados que ele veio, que está aqui, que é aquele JSON lá, que é o mesmo. Eu acesso o número 1 2 vezes, né? Eu acabo tendo que acessar 2 vezes, tá? Porque como ele está dentro do loop, eu acesso ele 2 vezes. Poderia começar a partir do 2, tá? Eu botava um if e só acessava lá uma vez, economizava um get, mas não tem problema. Então o que acontece? Peguei, ajustei o JSON, né? Ou seja, eu estou escrevendo um JSON com isso daqui, tá? E desse retorno desse JSON, eu converti ele para um XML, e agora um XML ajustado. Um XML igual esse aqui, ó, né? Que vem os dados aqui e vem os itens, tá? Igual aqui, ó, o JSON foi ajustado. Eu fiz isso aqui, ó. Eu coloquei isso lá, porque o conteúdo vinha assim, ó. E esse conteúdos não estava vindo, né, por conta do tipo da formatação. Ele vinha com as chaves e jogava informação. Quando o Web Harvest converteu isso daqui, ele ignorou e pegou só esses itens de dentro. Para ajustar, eu coloquei dados, ele continua ignorando conteúdos. Acho que é por causa do tipo, né, que ele está usando como se fosse um array aqui, ó, né, ou seja, vários conteúdos, eu posso ter mais de um. E ficou ajustado aqui os dados, certo? Ajustados os dados, eu uso a expressão dados, conteúdos, permalink barra text, e o que ele vai me retornar disso daqui? Todos os permalinks. Quem é o permalink? É este cara aqui, ó. Permalink barra permalink, tá? Deixa eu tirar a quebra. Permalink barra permalink, ou seja, eu quero todos. Me dê dentro do XML todos os permalinks, porque eu quero o quê? Acessar o link, certo? Então, o que acontece? Isso aqui me retornou uma lista, que eu chamei de lista 15, porque vem de 15 em 15, só por isso. Tá? Então, eu criei uma variável também e ela vem a lista. Eu estou dentro do while, acessei o JSON, gerei minha lista, tranquilo. Aí, o que eu vou fazer? Agora eu vou abrir item por item da lista, vou acessar a página para pegar as informações. Lembra que eu falei que eu poderia já pegar algumas informações aqui, ó? Porque aqui já tem o título, aqui já tem a data, né? Já tem o subtítulo, tudo bonitinho. Só que eu achei por bem não fazer isso. Eu achei por bem, como eu queria a descrição e eu queria mostrar um e depois mostrar entrando em outro, com base no link numa lista. Em geral vai ser usado, quando você for fazer isso, você vai usar muito isso. Aí eu fiz dessa forma, que pode ser feita dessa forma aqui mais simples, e pode ser feita assim também, usando o xQuery, tá? Eu vou só dar uma passada como é isso daqui, para vocês terem uma ideia, mas é praticamente a mesma coisa. Dá a impressão que tem menos código, tá? Mas é só impressão. Depende do tanto de itens que você tem na tela. Se tiver item demais, imagina que tem um cadastro lá e tem 40 itens.
Isso aqui tá pouquinho, eu tenho 4 itens só, então tá tranquilo de fazer dessa forma. Mas se fosse 40 itens ia ficar enorme aqui para baixo, confuso. E às vezes a forma com x-square fica mais legível, mais fácil aqui de compor os itens, tá? Então o que acontece? Vamos explicar. Dentro do while, que é um loop de 15 em 15, né? Cada vez que eu entrar aqui, ele vai ir num JSON e vai me trazer 15 links. Eu agora vou andar pelos 15 links, né? Eu fiz um filtro único, ou seja, eu quero um por um, eu quero que ele faça o loop com base em cada link, né, certinho. E ele pega de quem? Do var name lista 15, que está aqui em cima. Tá? Não é porque ele está no empty que eu não posso usar. Ele já está criado aqui a lista, então eu joguei ele dentro do list aqui. E ele me cria a lista. Eu vou rodar aqui rapidinho, só para vocês verem as informações. Só um segundo. Ele está devagarzinho de propósito, tá? Depois eu vou explicar para vocês, senão ele vai rápido demais. E eu coloco, quando é pouca coisa, eu coloco um pouquinho mais devagar para evitar problemas. Então vamos pegar aqui os itens do loop. Então eu estou no loop, né? Então dentro do loop, o retorno do loop inteiro é todas as notícias, já é o XML, né? Mas não é isso. Dentro da lista eu tenho um var, que é esse cara aqui, que é esse aqui, ó, né? Ele até, ó, locate in source, ele mostra, tá? Infelizmente, ao contrário, ele não mostra. Mas se você quiser achar um item aqui, ó, onde é que ele está no código fonte? Locate in source, e aí ele mostra, tá? Aí ele mostra também os valores, né, como lista, como HTML, que é a mesma coisa de você vir aqui na lupinha e selecionar isso daqui, tá? Então acontece exatamente isso. A lista dos itens HTML que eu quero, dos links que eu quero acessar está aqui, né? Então isso aqui funcionou. Eu venho para baixo para o body, porque isso aqui está em estrutura. Se você apertar o F1 e for em loop, ele vai te falar qual é a sintaxe. Ó, loop, aí você pode pôr as propriedades, né? Os atributos aqui do loop, a lista que você quer, né, de valores para que seja rodada no body. Então, cada item, tá, vai ser rodado aqui conforme essa lista que você gerou. Entendeu? Então é isso. Tá? Bom, então vamos lá. Aí o que eu fiz? Gerado a lista, né, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que compor o HTML. Perdão, eu tenho que compor o XML, porque eu estou dentro do XML. Eu comecei criando aqui em notícias e agora eu vou botar notícia a notícia com toda a informação dentro de notícias, né? Então, eu peguei e criei uma tag chamada notícia com o ID da notícia, tá? Que nem tá certo. O certo era eu fazer isso aqui, ó, ID underline, isso aqui, ó. Isso aqui que é o certo. Porque esse I é lá do loop. Então, como eu vou estar no primeiro loop, se eu rodar só uma vez, isso aqui sempre vai estar 1, entendeu? Agora não, agora vai estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Aí 2 de 1 a 15, 3 de 1 a 15. Então, eu realmente agora tenho um ID único para cada um, tá? Esse aqui que é o jeito certo. Vamos ver se deu algum problema? Acredito que não. Deixa ele rodando aí, vai até 15. É rapidinho. Acabou, tá? Então vamos ver lá se ele gerou certinho. Ah lá, ele já zerou.
1 underline 1, 1 underline 2, 1 underline 3, e aí foi. Tá 6, tá bom? Então, tá certo. Então, o que eu fiz aqui? Eu retornei a primeira tag. E eu tenho que abrir ela aqui em notícia. Eu coloquei um ID, criei um ID e fechar ela lá embaixo. Barra notícia. Que eu estou compondo um XML. Aí eu vou colocar as informações. Né? Que informações? Dentro de um empty, os dados do item, eu vou lá no HTTP. E eu pego esse link da onde? Do listagem 15. Quem é o listagem 15? É o próprio loop. É a lista que o loop está no momento, entendeu? Então ele vai estar no primeiro, no segundo, no terceiro, ele vai rodando a lista, né? E aí eu vou jogando essa lista aqui no HTTP, tá? Você tem que lembrar que essa lista eu estou usando links, mas pode ser qualquer coisa, tá? Então o poder aí é ilimitado. Estou usando links, mas pode ser até LIs dentro de um site, entendeu? Não tem problema nenhum não. Quer fazer um loop lá dentro do LI e pegar algum item específico, também dá. Mas aqui no meu caso é link. Então eu vou no HTTP e jogo a informação da página inteira dentro de dados item. Olha aqui, ó. Notícia, aqui, ó. Tem um planetinha. A página inteira tá aqui, ó. Toda a página. Com o texto, atualização, tá tudo aqui. Depois eu faço o quê? Eu tenho uma variável chamada dados itens com essa informação. Mesmo padrão. Depois eu vou pegando essa informação com base nos dados itens, igual eu fiz lá para pegar só o número do total. Então o que eu fiz? Dados itens, converti de HTML para XML, então agora eu não estou mais trabalhando aqui, ó, dados itens, tá? Se olhar é o var 15 aqui, ó, dados itens, que é a página inteira. Aí o que eu fiz? Converti para XML, ou seja, todo aquele HTML agora virou um XML, né, um pouco mais organizado. E o XPath me pegou a informação, que no caso aqui é a descrição, que é o primeiro. Então, essa informação vem da onde? Eu peguei os dados itens, veio da web, converti para XML e usei o XPath para pegar um item lá da página, com base na nossa busca. Quem? Material letra, // p, /text. Material letra seguindo aquele mesmo padrão, tá? Eu vim aqui, ó, inspecionei e vi que tinha uma classe chamada material letra, que tinha toda a informação. Aqui, ó. Aqui, ó, material letra. Se você selecionar aqui, você vai ver, ó, lá no final, que ele usa tudo, né? Então ele está pegando tudo. Então, como eu quero tudo, todo o texto, eu não estou procurando um PI, eu quero tudo de material letra. E como ele é um ID, deduz-se que ele é único, né? Então, eu pego aqui ele, né? Então, pelo material letra, pelos parágrafos, ou seja, todos os parágrafos, me dá um /text. Não é nem bom assim, o ideal era colocar o /text logo aqui, mas como eu sei que o site está organizado, então eu sei que tem parágrafos e eu quero os textos. Jogou para dentro da variável, jogou para dentro da tag. Descrição, /descrição. Todos os outros seguem o mesmo princípio, tá? Então, data de atualização, a mesma coisa. Pego o updated, /text, dados item, XPath, a mesma coisa. Título, a mesma coisa. H1 e H2, subtítulo, a mesma coisa. Fechou o template. E aí vem esse cara aqui, ó. Tá? Nesse momento aqui eu estou escrevendo todos os itens dentro do meu file, tá? Porque eu estou com o file aberto. O que eu fiz aqui embaixo? Quem é esse carinha e quem é o thread sleep? Eu coloquei um script, aí tem até um retorno, que na verdade não está fazendo nada,
E era um teste só para apresentar para vocês terem uma ideia. Isso aqui é Java, né? Um script, eu posso usar um Java aqui dentro. E você pode fazer várias coisas aqui dentro. E eu estou dando um thread sleep para que ele dê um tempinho, 1/4 de um segundo, para ele não tentar acessar o site globo.com rápido demais. Para não gargalar a minha internet, obviamente, né? Ainda mais se você for colocar tudo. E também evitar algum sistema de proteção de scrapping, que em alguns sites tem. Né? Ele identifica que não é um humano, é um robô fazendo aquilo daquele link. E aí o servidor, em vez de retornar o JSON, ele não me retornaria mais a informação. Eu não sei se o site globo.com tem isso. Eu não cheguei a testar e nem muito menos em multithread. Mas para evitar, eu já coloquei como é só a nível de exercício mesmo. Eu coloquei um thread sleep para mostrar para vocês, para dar aquele para esse tempo, né? Isso aqui é milissegundos, então é 1/4 de um segundo. E para aqui, depois continua no loop até encerrar notícias e encerrar o file. Esse outro aqui está comentado, a barra, né? Era só para mostrar para vocês que você pode criar uma string, fazer colocar uma variável aqui retorno, que é a variável que vai para cá. E aí esse script vai retornar o que você definiu aqui no retorno. Né? E aqui no caso era um split, e ele pegaria 0, 1, né? Pegaria o carvalho aqui. Isso funcionando perfeitamente não é nada. Como eu fiz um teste, coloquei funcionando perfeitamente. Então é isso, gente, tá? Para não dizer que eu não falei, aqui em cima, lá embaixo, aqui em cima tem o X-Query, tá? Qual é a forma que o X-Query usa para acessar essa informação aqui, ó? É praticamente o mesmo jeito, tá? Eu jogo o dado do site numa variável, tá? Isso não quer dizer que eu estou fazendo do melhor jeito, tá, gente? Então é o jeito que eu uso. O jeito que eu fui me virando. Eu tive que aprender isso aqui e não tem custo para fazer esse tipo de coisa. Estou fazendo aqui já para facilitar para vocês mesmo, para ajudar. Entendeu? Então o que acontece? Eu tenho a sintaxe do X-Query. Se eu apertar o F1 aqui, ó, vamos procurar ele aqui, ó, X-Query. Então, o que ele tem? Ele tem X-Query barra X-Query, parâmetro e expressão, tá? E aí tem aqui algum atributo, tipo, float, e aí vai e ele dá um exemplo, tá? Que exemplo ele deu aqui? Ele deu uma lista, se não me engano, uma URL, ele chamou essa URL de doc, aqui ele declara o doc, e eu vou mostrar no meu aqui que é melhor. O que acontece? Esse CData e esse template, tá? É que eu usava antes assim, mas aqui eu não preciso disso. Aqui eu posso colocar dessa forma aqui, ó. var dados item, tá? Então eu poderia colocar aqui o var dados itens aqui dentro, tá? E aí, com base no var dados item, entendeu? Você restringe um pouco o HTML, né? E tem que lembrar também se isso aqui já é um XML ou não. Se ele não for um XML, então você vai ter que fazer a conversão, igual eu fiz aqui. Então teria que ser desse jeito aqui, ó. Dados itens com a conversão, tá? Converteu aqui a informação, você vai procurar o que? Aqui é um XPath, tá? Então você é um XPath expression, você vai procurar o que você quer ali dentro. Com base nesse local que você, ou seja, está procurando dentro de um lugar específico de um HTML como um todo. Você está restringindo um pouco o local de busca. Tá? Você poderia colocar aqui // asterisco e seu HTML inteiro, mas dependendo da página fica grande. E se você estiver tratando com uma listagem, tipo uma tabela,
é interessante você colocar aqui tipo barra barra table ou barra table com nome, o ID da tabela, e você restringe aqui a capturar a informação só de uma tabela, por exemplo. Entendeu? Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está restringindo. No meu caso aqui é barra barra tr. Na época que eu estava pegando uma linha. Ou seja, eu não estava nem pegando a tabela, estava pegando as linhas da tabela. Com base nas linhas da tabela, que era uma tabela que eu estava buscando, o que vem aqui de expressão? Eu declaro, né, dizendo que isso aqui é algo externo, é um nó, e isso aqui é uma variável. Né? Então, declare variable rela as nó externo, ou seja, ele é um nó externo porque ele vem de fora aqui, ok? E ele está onde? Dentro do TR. Eu estou pegando os TRs, todos os TRs. Aí, depois que eu fiz isso, essa variável aqui tem todas as linhas que eu encontrei no meu barra barra TR. Se for 1000 linhas, ele vai ter 1000 linhas aqui dentro. Aí eu quero pegar, no caso aqui, o número. Então, let é como se fosse um var, ou um string, é para definir uma variável. Coloca o joguinho, né? 2 pontos igual para atribuir data, rela, barra, barra, e aí aonde está o item em cima da informação que você quer. Tá? Então, aqui no caso, dentro de todas as TRs, eu tenho a TD2 dentro da TR, ou no caso dos TRs, né? E aqui eu estou pegando barra barra TR, mas pode ser um ou pode ser vários, aí vai depender. No caso aqui era 1, tá? Então eu estou pegando um TR, porque eu estou dentro do loop, e dentro desse 1 TR eu estou pegando um TD, o TD de posição 2, né? Então, eu estou entrando lá dentro da tabela, pegando o número da proposta, a situação, e aqui eu pego um substring after, né? Isso aqui é uma função de xpath, se não me engano é xpath functions. Vocês podem ver aqui, ó. Eu até deixei o link lá na primeira aula, tá? Path functions. Aí tem aqui, ó, de preferência 1.0, tá? Para evitar problema. Não é esse que eu quero. É esse aqui do schools. É melhor. XPath. Vamos ver aqui. Deixa eu ver operadores. Não, vamos procurar um já com a mão na roda, né? Vamos ver se esse aqui tem. Usem XPath Functions, também serve. Qualquer site que te dê a listagem das funções já facilita a vida. Eu deixei lá no link, tá? Isso aqui vai ser da Microsoft, não vai ser legal não. Aqui, ó. Last, number position, ou seja, barra journal, barra artigo pela posição menor que 3. Aqui, ó, count, o número dos nós, a quantidade total de nós, tá? Aquele lá era, vamos ver qual era o nome da função, substring after, né? Vamos ver se ele está ali no site. Substring after, tá? Então ele me dá um substring, ocorrência, conforme o segundo argumento. Então, ele dá um exemplo aqui, ó, substring after, barra journal, artigo 1, barra. Então, isso daqui, ele vai me retornar quem? Tudo depois da barra, se não me engano, tá?
porque ele tá separando os strings aqui. Mas é isso, tá? Aí tem substring length, a quantidade. Você pode usar um condicional, ó. Então você pode colocar aqui substring length igual a 10, se você quiser pegar um item específico de uma TR, por exemplo, que é uma linha de uma tabela. E aí vai, aí conforme o uso, tá? Então conforme você vai necessitando, você vem aqui e usa isso daqui, tá? Esse site é até bem legal. Oracle, tinha que ser. Tá? Então é isso. Eu usei um substring para pegar uma parte da informação, tá? Que era o que eu queria. Beleza? Joguei aqui e era o ano. Entendeu? É exatamente isso. Ó. O substring after é justamente para isso. Eu provavelmente estou com uma data lá, tipo 02, 02, 2000, 2000. Substring after e eu estou pegando o ano. Então ele vai pegar a primeira barra à direita e vai, né? Após a barra, ou seja, after bar, ele vai me colocar lá, tá? Se fosse before, ele trazia para cá, beleza? Então é isso, para pegar o ano. Aí, disso aqui, eu defini as variáveis e aí eu dou o retorno. O retorno é o que vai retornar o x-query, que é uma string. Aí eu posso escrever normalmente, ó, propostas, no caso aqui, ano, aí coloco entre chaves, data e o valor da variável. No caso, o ano aqui. A mesma coisa, coloquei aqui um uppercase, tá? Que também funciona, tá? Também é tudo relacionado ao XPF e ao XQuery. Uppercase, a situação. A situação já vai maiúsculo. Encerrou, eu tenho esse item aqui formado, tá? A gente poderia até ter feito esse aqui, ficaria menos complexo, tá? Fazer do outra forma. Eu fiz daquele jeito lá que é o jeito rústico, né? Esse jeito aqui é mais programação, mais programático. O jeito lá não, esse aqui é usando só tags mesmo. Eu não precisei declarar nada, atribuir nada, usar função de nada, entendeu? Mas é isso. Tá? Então deu para explicar legal esse primeiro exemplo. Eu vou deixar na descrição esse exemplo, tá? Eu vou tirar esses outros aqui que não está sendo usado. Eu vou deixar lá o link do item, desse item aqui na descrição, se vocês quiserem usar, tá? Como modelo aí, como exemplo. Ok? Então é isso, pessoal. Um abraço e até a próxima aula. Próxima aula vamos ver se a gente coloca banco de dados. Um abraço.